Bom, meus amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre os druidas da sociedade celta. Vocês já ouviram falar dos druidas? O termo druida é utilizado para se referir aos povos de origem indo-europeia, atuando como sacerdotes do povo celta. De modo geral, os druidas habitavam áreas extensas da Europa pré-romana. Hoje em dia, na era moderna, o druidismo é considerado uma das vertentes do paganismo. Definição e classificação aos druidas é difícil, por quê? Devido à sua complexidade. A sociedade celta possuía apenas 3 classes sociais, vocês sabiam? 3 classes sociais: os reis, os druidas e os homens comuns. Sendo que os druidas estavam superiores aos monarcas, os druidas. Mas qual o significado da palavra druida? São 2 os termos atribuídos à palavra druida. 2 termos: conhecedor do carvalho, entre aspas, ou vidente do carvalho. São 2 definições da palavra druida. De acordo com o historiador romano Plínio, há um motivo para que esses sábios estejam associados a um tipo específico de árvore. No ano 77, no livro de Plínio chamado História Natural, Plínio diz que o carvalho é a árvore das árvores, pois se destaca em uma floresta. O carvalho se destaca em uma floresta, de acordo com Plínio. Os druidas se reuniam em floresta de carvalho para debater. Para os druidas, o carvalho era uma árvore sagrada, vocês sabiam? Eles se reuniam nessas florestas para se debater, para haver um debate. E para eles o carvalho era uma árvore sagrada, pois tinha longevidade e suntuosidade. Os druidas faziam parte da sociedade celta. Seus ensinamentos eram feitos de modo oral, uma transmissão oral. Por isso não existem muitos documentos ou livros que especifiquem o papel dos druidas na sociedade celta. Não existe. O que chegou até nós ou até os historiadores é apenas fruto de lendas e mitos. O romano Júlio César, por exemplo, o imperador romano Júlio César relatou em alguns escritos dele que os druidas estavam à frente da religião celta, inclusive comandando sacrifícios e rituais. De acordo com Júlio César, muitas pessoas recorriam aos druidas para ter palavras de sabedoria, conselhos e orientações sobre religião e a moral. Muitos reis chamavam os druidas para fazer previsões sobre o futuro do reino desse rei. Muitos, bem como aconselhar no momento de decidir algo. Os druidas eram homens intelectuais e podiam passar até 20 anos antes de colocar conhecimentos em prática. Estudavam filosofia natural, estudavam astronomia, poesia, literatura e outras artes. Mesmo sendo cultuados na cultura celta, os druidas foram perseguidos e mortos em várias regiões da Europa. Sabiam? Existiam 6 tipos principais de druidas. O Britain atuavam como juízes, pois os celtas não tinham um conjunto de leis escritas. No caso de algum conflito, eram os Britain que tomavam as decisões. O segundo, Liang, eram os médicos ou curandeiros. O que eles usavam? Usavam ervas e técnicas de cura. Os Liang. O terceiro, Eceliage, druidas narradores. Os Eceliage eram druidas narradores, os que transmitiam as histórias orais do povo celta, bem como compilar as novas histórias que eram contadas pelo Sencha. O quarto é o Sencha. Sencha eram os escritores e viajantes. Eles percorriam todo o território celta em busca de novas histórias
e de relatos sobre terras distantes. O quinto é o Filide. Quem era o Filide? Era uma alta classe dos druidas. Filide era a alta classe dos druidas. Além de prestígio, somente eles tinham acesso direto às divindades. O sexto e último, os poetas. Assim como Sencha, os poetas contavam histórias ao povo e às vezes entoavam canções populares. Os druidas, eles tinham símbolos. Os 3 símbolos principais são Triscle, ou triplo círculo. Triscle ou triplo círculo, uma espiral tripla. O Triscle celta. De modo geral, o Triscle está relacionado à alma, ou evocação dos 4 elementos da natureza pelos celtas. O segundo símbolo, o Alven, é um símbolo muito sagrado e é muito utilizado por adeptos do druidismo moderno. É um símbolo associado à criatividade, inspiração divina e às artes. Terceiro símbolo, Vescapice, ou como era chamado, vesícula de peixe, ou a junção de polos opostos, escuro e claro, homem e mulher, céu e terra, etc. E o druidismo moderno? Nós falamos muito do druidismo antigo e moderno. Tem suas práticas relacionadas ao paganismo. Assim como os druidas celtas, assim como os druidas celtas, o druidismo moderno se baseia nas estações do ano e nos ciclos da natureza. O druidismo moderno é tentar transformar o mundo em um lugar mais equilibrado. O druidismo moderno tenta isso, mas eles se distanciam muito do druidismo antigo. Tem as cores também, por exemplo, a cor verde, espécie de xamã. Com a cor verde era uma espécie de xamã. Os Ovates possuíam habilidades medicinais e supostamente mágicas. São conhecedores da astrologia e em estado de transe seriam capazes de se conectar com outros seres e o além. Poderiam prever o futuro, olha que interessante, e transmitir mensagens de outro mundo. Espero que vocês gostaram sobre o druidismo.